só ver aqui. Bom dia a todos. Vou apresentar o meu trabalho 4 sobre análise de contingência. Meu nome é Rafael Porto, sou estudante de Engenharia Elétrica e ênfase em Sistemas de Potência pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E, primeiramente, um breve sumário sobre o que está contido no meu trabalho. Primeiro, vamos falar sobre o objetivo dele. Em segundo lugar, vou dar uma breve introdução teórica sobre aspectos importantes. Eu vou entrar em seguida sobre a análise de contingências. Vou falar sobre a análise de sensibilidade no quarto passo. E, por último, vou fechar com uma conclusão sobre o meu trabalho. Bom, falando sobre o objetivo, o objetivo é realizar uma análise de contingências e uma análise de sensibilidade no sistema I3E 14 né? Após essas análises, disponibilizar uma sugestão para o que pode ser feito na ocorrência dessa contingência analisada. Agora, uma introdução teórica sobre o assunto. Né? Primeiramente, um assunto que foi introduzido muito na nossa disciplina de ASP2, que é contingências, que antes dessa disciplina eu particularmente não tinha ouvido muito falar sobre esse evento, né, contingência, nunca tinha ouvido falar. Ficava muito ouvindo falar sobre curto-circuito, e acabou que depois, ao estudar sobre contingências, a minha percepção que eu tinha sobre curto-circuito estava meio que entrelaçada com o que é uma contingência, né? Na verdade, o curto-circuito ele pode acarretar numa contingência, né? Como, por exemplo, uma linha de transmissão tem um curto-circuito, o sistema de proteção atua, e ao atuar e cortar essa linha do sistema, acarreta numa contingência, né? Porque uma contingência nada mais é do que uma retirada não programada de um elemento ou de um equipamento do sistema elétrico de potência em questão. Outro aspecto importante é o fluxo de potência. Para uma análise de contingências, deve ser feito um estudo de fluxo de potência prévio. Sem o análise de fluxo de potência, não é possível realizar uma análise de contingência. E um parâmetro muito importante na análise de contingência é o índice de severidade. Porque o índice de severidade é um indicador, né, no final da análise de contingência, que vai indicar o quão severa é aquela contingência para o sistema elétrico de potência estudado. Ou seja, quanto maior o índice, pior é aquela contingência para o sistema elétrico de potência. E a análise de sensibilidade é uma análise que pode ser feita após a análise de contingência, que vai indicar o nível de sensibilidade de uma grandeza em relação à outra. Por exemplo, podemos fazer uma análise de sensibilidade de tensões numa barra e determinar quais grandezas afetam aquela tensão com maior poder, né? Indicar a maior sensibilidade daquela grandeza em relação a outra. Agora, falando sobre análise de contingências no meu trabalho, né? Foi realizada uma análise de contingência do sistema I3E 14 bem conhecido. Também foi um sistema estudado no nosso trabalho 2 de análise de fluxo de potência. Foi realizada uma contingência de N-1 de retirada de linhas desse sistema. Eu fiz uma análise retirando todas as linhas de transmissão uma a uma, né, nessa análise de contingências N-1, e fiz uma análise de contingência N-2, pegando as duas linhas que apresentaram maior índice de severidade, né, que depois eu vou mostrar que foram as linhas 1 e 2 e 2 e 3.
Esse é o sistema I3E 14 barras, só para representar. E aqui, dando um zoom nessa parte, que é que especifica, né, a linha 1 para 2, né? E também a outra parte do sistema elétrico de potência que é muito importante, que foi analisada na minha análise de contingência, que é a linha 2 para 3. Agora, partindo para os resultados do caso N-1, né? Esse é o final do relatório que apresenta na análise de contingências. Quando você faz a análise de contingências, você pode marcar as opções para monitoração de tensão, de fluxo e de potência, né? Vem muitas informações, pode demorar um tempo para você analisar um a um, mas se você pular para o final, para o final do relatório, onde é mostrado o índice de severidade, é possível te direcionar mais rapidamente, né, no que você quer estudar. No caso, no final do relatório, apresenta o índice de severidade para todas as contingências N-1, né, para todos os casos, de ordem decrescente, né, mais severo para o menos severo. E nós podemos ver que o índice de severidade da linha 2 e 3 foi o maior, com 15,8 de índice de severidade, e da linha 1 e 2 foi o segundo colocado, com 12,8 de índice de severidade. Para os casos N-2, o mesmo raciocínio, né? Eu fiz só aquela análise retirando a linha 1 e 2 e a linha 2 e 3, que apresentou um índice de severidade de 33,2. Analisando a monitoração de geração reativa nesse relatório, apresentam as quatro violações, né, que foram apresentadas. Uma coisa que eu esqueci de falar, deixa eu voltar aqui no caso, que no índice de severidade também fala o número de violações, né, que foram apresentadas nessa análise de contingência. Aqui foram 4 violações. Né? Então, se a gente subir no relatório, a gente pode procurar essas 4 violações, e aí sim a gente encontra no relatório as 4 violações aqui, que foi no caso de monitoração de geração reativa, né, nas barras 3, 2, 6 e 8. Né? Na direita, nós podemos ver qual foi a violação encontrada. No caso, né, da barra 3, foi de 34,4 no limite superior. Na barra 2, foi de 15,9, né, no caso MVAR, no limite superior, e assim em diante. Agora, partindo para uma análise de sensibilidade, em relação a essas análises de contingência que eu apresentei. Bom, primeiramente, eu fiz uma análise de sensibilidade das barras PVs, né, para determinar o quanto essas barras PVs elas influenciavam em todas as barras. Né? Na verdade, cometi um engano. Eu fiz uma análise de sensibilidade para saber, né, o quanto as barras PVs elas influenciavam naquelas barras a qual apresentavam aquela ultrapassagem nos limites de operação. Então, aqui a gente pode ver para a barra 2, né, todas as barras que influenciam na geração reativa daquela barra. Então, de ordem decrescente, as barras que mais influenciam, né, que seria a barra 5, a barra 7, a barra 9, assim sucessivamente. Agora, a análise para a barra 3, que é a segunda barra mais afetada, né? Mesmo raciocínio. Aqui para a barra 6, né, eu fiz para todas. Para a barra 8 também. E, por fim, uma conclusão sobre as análises apresentadas, né? Análise de contingência, análise de sensibilidade, e uma sugestão que eu tenho para esse problema. Né? Devido à análise de contingências, a análise do índice de sensibilidade obtidos, que acarretou numa análise de sensibilidade para todas as barras.
Uma sugestão que eu poderia dar para esse problema seria a adição de bancos shunt nas barras mais sensíveis, né, apresentadas no índice de sensibilidade, na análise de sensibilidade, com índice de sensibilidade. Essas foram as referências do meu trabalho. Obrigado. Valeu.